Estômago, uma viagem culinária e humana. Estômago é um filme brasileiro de drama que nos leva a uma jornada pela vida de Raimundo Nonato, um migrante nordestino que busca melhores oportunidades na grande cidade. Através de sua paixão pela culinária, Nonato ascende socialmente, mas também enfrenta desafios e dilemas que o transformam profundamente. A ascensão de um cozinheiro. Chegando à cidade grande, Nonato inicia sua jornada como faxineiro em um bar. No entanto, seu talento culinário logo se destaca, e ele é promovido para a cozinha. Com dedicação e criatividade, Nonato domina a arte de cozinhar, criando pratos que seduzem o paladar e conquistam o coração de quem os prova. O amor e a tragédia. A vida de Nonato se complica ao se envolver com Iria, uma prostituta. O amor que surge entre eles é intenso, mas também é marcado por desafios e perdas. A relação entre os dois se torna um dos pontos centrais da trama, mostrando as complexidades do amor e as consequências de suas escolhas. O poder da comida. A comida se torna um elemento fundamental na vida de Nonato. Através dela, ele encontra um meio de expressão, de ascensão social e até mesmo de poder. Em diferentes momentos do filme, a comida é utilizada como uma ferramenta para manipular, seduzir e sobreviver. Uma jornada de transformação. Ao longo da história, acompanhamos a transformação de Nonato. Ele passa de um homem simples e ingênuo para um cozinheiro talentoso e ambicioso. No entanto, essa ascensão também o leva a cometer erros e a enfrentar consequências trágicas. Temas centrais: a busca por uma vida melhor. A história de Nonato reflete a realidade de muitos migrantes que deixam suas origens em busca de oportunidades. A paixão pela culinária. A comida é mais do que um simples alimento para Nonato. Ela é uma forma de arte, uma paixão e uma ferramenta para alcançar seus objetivos. O poder e a corrupção. O filme explora como o poder pode corromper as pessoas e como a ambição pode levar a escolhas trágicas. O amor e a perda. A relação entre Nonato e Iria é marcada por um amor intenso e por perdas irreparáveis. Um filme impactante. Estômago é um filme que nos emociona, nos faz refletir sobre a vida, as escolhas e as consequências de nossos atos. A atuação de João Miguel como Raimundo Nonato é memorável, e a direção de Marcos Jorge nos presenteia com uma obra cinematográfica de grande qualidade. Em resumo, Estômago é um filme sobre a vida, a paixão, a ambição, o amor e as consequências de nossas escolhas. É uma história que nos convida a refletir sobre o significado da vida e sobre o poder da comida. A culinária como ferramenta da narrativa. Estômago é um filme que utiliza a culinária como um poderoso elemento narrativo. A comida não é apenas um recurso para alimentar os personagens, mas também serve como metáfora para suas vidas, suas aspirações e suas transformações. A cozinha como um microcosmo social. A cozinha do bar onde Nonato trabalha inicialmente é um microcosmo da sociedade. É um espaço de convivência, de conflitos, de sonhos e de sobrevivência. A forma como Nonato se relaciona com os ingredientes e como os outros personagens revela muito sobre sua personalidade e suas ambições. A evolução da culinária e a ascensão social.
À medida que Nonato aprimora suas habilidades culinárias, ele também ascende socialmente. A comida se torna um veículo para sua transformação, permitindo-lhe escapar da marginalidade e conquistar um lugar na sociedade. A comida como linguagem. O filme demonstra como a comida pode ser uma forma de comunicação. Os pratos elaborados por Nonato não são apenas saborosos, mas também carregam significados e emoções. Eles são uma forma de expressar amor, desejo, poder e até mesmo vingança. Além disso, a culinária brasileira é apresentada de forma rica e diversificada, valorizando os ingredientes locais e as tradições culinárias do país. O filme contribui para a valorização da gastronomia nacional, mostrando sua complexidade e potencial. A relação tortuosa. Nonato e Iria. A relação entre Nonato e Iria é um dos pilares emocionais de Estômago. É um vínculo marcado por paixão, dependência e tragédia. Iria, uma prostituta, representa um mundo completamente diferente de Nonato, mas eles encontram uma conexão profunda. Amor e sobrevivência. O amor entre eles é uma válvula de escape da dura realidade que ambos enfrentam. É uma relação de cumplicidade e proteção mútua, construída sobre a base da sobrevivência nas ruas. Dinâmica de poder. A relação entre eles é complexa, marcada por uma constante troca de poder. Inicialmente, Iria parece ter o controle, mas à medida que Nonato ganha confiança e ascensão social, essa dinâmica se inverte. Tragédia inevitável. O destino dos personagens é marcado pela tragédia. A relação entre Nonato e Iria é um exemplo de como o amor pode ser consumido pelas circunstâncias adversas. A história de amor entre Nonato e Iria é um dos elementos mais impactantes do filme, pois revela a fragilidade humana diante das adversidades da vida. Comparando Estômago com outros filmes do gênero. Estômago se destaca no panorama do cinema brasileiro e mundial por abordar a culinária de forma profunda e poética, combinando drama social e elementos da comédia. Ao compará-lo com outros filmes do gênero, podemos identificar alguns pontos em comum e suas particularidades. Pontos em comum com outros filmes sobre culinária. A culinária como protagonista. Assim como em filmes como Ratatouille e Julie e Julia, a comida é mais do que um simples alimento em estômago. Ela é uma forma de expressão, um meio de conectar pessoas e um catalisador de transformações. A ascensão social. A jornada de Raimundo Nonato, que se eleva socialmente através da culinária, é um tema comum em filmes sobre chefes e cozinheiros, como Chef e Central Kitchen. A paixão pela comida. A dedicação e a paixão que Nonato sente pela culinária são características comuns em personagens que encontram na cozinha uma forma de realização pessoal. Qual o diferencial de Estômago? Realismo social. O filme de Marcos Jorge se destaca por sua abordagem realista da vida nas grandes cidades, retratando as dificuldades enfrentadas pelos migrantes e a desigualdade social. Aspectos culturais. Estômago explora a rica diversidade da culinária brasileira, utilizando ingredientes e receitas típicas para criar uma experiência sensorial única. A relação com a prostituição. A história de amor entre Nonato e Iria adiciona uma camada de complexidade ao filme, explorando temas como marginalização e preconceito. Comparação com outros filmes brasileiros.
Central do Brasil. Ambos os filmes abordam a realidade social brasileira, mas Estômago se concentra na ascensão social através da culinária, enquanto Central do Brasil explora a importância da educação e da esperança. Cidade de Deus. Apesar de pertencerem a gêneros diferentes, ambos os filmes retratam a vida nas periferias das grandes cidades, mostrando a violência e as dificuldades enfrentadas por seus habitantes. Conclusão. Estômago é um filme que transcende o gênero da culinária, oferecendo uma visão profunda da sociedade brasileira e da condição humana. Sua originalidade reside na forma como combina elementos do drama social, da comédia e da culinária, criando uma obra única e emocionante. Personagens de Estômago. Um perfil detalhado. Estômago apresenta uma galeria de personagens complexos e memoráveis, cada um com suas próprias histórias e motivações. Vamos explorar cada um deles. Raimundo Nonato, interpretado por João Miguel. O protagonista é o coração da história, um migrante nordestino que chega à grande cidade em busca de uma vida melhor. Talento culinário. Descobre um talento natural para a cozinha que se torna sua porta de entrada para a ascensão social. Transformação. Ao longo do filme, testemunhamos sua evolução de um simples faxineiro a um renomado chefe de cozinha. Paixão e sofrimento. Seu amor por Iria e as consequências de suas escolhas o levam a viver momentos de grande alegria e profunda tristeza. Iria, interpretada por Fabiola Nascimento. A prostituta. Uma mulher forte e independente que vive nas ruas e luta para sobreviver. Amor e vulnerabilidade. Apesar de sua fachada dura, Iria é capaz de amar profundamente e se mostra vulnerável diante do amor de Nonato. Vítima e sobrevivente. É uma vítima das circunstâncias, mas também uma sobrevivente que luta para construir sua própria vida. Bugiu, interpretado por Babu Santana. O amigo leal. É o melhor amigo de Nonato, um homem simples e trabalhador que o apoia em todas as suas aventuras. Humor e lealdade. Bugiu é a alma da festa, sempre com um sorriso no rosto e pronto para ajudar os amigos. Etc. Interpretado por Paulo Miklos. O mentor cínico. É um chefe experiente e cínico que se torna o mentor de Nonato. Realismo e cinismo. Ensina Nonato sobre os desafios da vida na cozinha e a importância de ser realista. Outros personagens. Giovanni, o proprietário do restaurante italiano onde Nonato trabalha, um homem exigente e perfeccionista. Zulmiro, um dos cozinheiros do restaurante que inicialmente vê Nonato como uma ameaça. Duque, um cliente do restaurante que se torna um amigo de Nonato. A dinâmica dos personagens. As relações entre os personagens são complexas e evoluem ao longo do filme. A amizade entre Nonato e Bugiu é um pilar fundamental, enquanto o relacionamento entre Nonato e Iria é marcado por paixão, dependência e tragédia. A figura de Etc. é crucial para a formação profissional de Nonato, enquanto os outros personagens contribuem para criar um universo rico e realista. Teorias de fãs sobre Estômago, uma exploração criativa.
As teorias de fãs são uma parte divertida e engajadora da experiência cinematográfica. Elas nos permitem mergulhar ainda mais fundo nas histórias que amamos, criando novas interpretações e conexões. Embora Estômago seja um filme com uma narrativa relativamente linear, há espaço para algumas teorias interessantes. Possíveis teorias de fãs. O destino de Iria. Uma teoria popular poderia explorar o que aconteceu com Iria após os eventos do filme. Alguns fãs poderiam especular que ela conseguiu superar seu passado e construir uma nova vida, enquanto outros poderiam imaginar um final mais trágico. O legado culinário de Nonato. Outra teoria poderia se concentrar no legado de Nonato como chefe. Ele teria aberto seu próprio restaurante e se tornado uma figura influente na gastronomia brasileira, ou teria escolhido uma vida mais simples, longe dos holofotes? Conexões com a cultura nordestina. A cultura nordestina é rica em simbologia e mitologia. Alguns fãs poderiam explorar como elementos da cultura nordestina estão presentes no filme, como metáforas para a jornada de Nonato e as dificuldades que ele enfrenta. O significado dos pratos. Cada prato preparado por Nonato poderia ter um significado mais profundo, relacionando aos personagens e aos eventos da história. Por exemplo, um prato em particular poderia simbolizar a paixão de Nonato por Iria ou a superação de um desafio. Por que as teorias de fãs são importantes? Engajamento. Elas promovem a discussão e a troca de ideias entre os fãs. Criatividade. Estimulam a imaginação e a criatividade dos fãs, permitindo que eles criem suas próprias interpretações da história. Aprofundamento. Ajuda a aprofundar a compreensão do filme, explorando nuances e detalhes que podem ter passado despercebidos na primeira visualização. Criando suas próprias teorias. Para criar suas próprias teorias de fãs sobre Estômago, você pode reassistir ao filme, preste atenção aos detalhes, diálogos e expressões dos personagens. Pesquisar sobre a cultura nordestina. A cultura nordestina é rica em simbolismo e pode oferecer pistas para a interpretação do filme. Compartilhar suas ideias com os outros fãs. Discuta suas teorias com outros fãs do filme e veja o que eles acham. Curiosidades sobre o filme Estômago. Estômago é um filme que, além de sua narrativa envolvente, possui diversos detalhes interessantes que enriquecem ainda mais a experiência cinematográfica. Vamos explorar algumas curiosidades sobre essa produção. Cozinha de verdade. As cenas nas cozinhas foram filmadas em locais reais, e muitos dos pratos preparados durante as filmagens foram consumidos pela equipe. Essa imersão na realidade da cozinha contribuiu para a autenticidade das cenas. Atores na cozinha. Para dar mais realismo às cenas, os atores passaram por um treinamento intensivo com chefes de cozinha profissionais. Eles aprenderam técnicas culinárias e a manusear os ingredientes com naturalidade. Inspiração na culinária italiana. A influência da culinária italiana no filme é evidente. A viagem de Nonato para a Itália e sua experiência na cozinha de um restaurante italiano enriqueceram a narrativa e trouxeram um novo sabor para a história. Sucesso internacional. Estômago foi um sucesso de crítica e público não apenas no Brasil, mas também em diversos países ao redor do mundo. O filme participou de importantes festivais de cinema e recebeu diversos prêmios. A importância da comida. A comida é mais do que um simples alimento em estômago. Ela é utilizada como uma metáfora para a vida, a paixão e a ascensão social e as relações humanas. Filmagens em locais reais. As locações escolhidas para as filmagens contribuíram para a atmosfera realista do filme,
As cenas nas ruas e nos restaurantes foram gravadas em locais que refletem a realidade das grandes cidades brasileiras. Parceria Brasil-Itália. A produção do filme contou com uma parceria entre o Brasil e a Itália, o que permitiu a realização de um projeto de grande porte com recursos e talentos de ambos os países. A importância da culinária brasileira. O filme valoriza a culinária brasileira, apresentando pratos típicos e ingredientes locais. Essa valorização da gastronomia nacional contribuiu para o sucesso do filme. Estômago, uma viagem culinária e humana. Estômago é um filme brasileiro de drama que nos leva a uma jornada pela vida de Raimundo Nonato, um migrante nordestino que busca melhores oportunidades na grande cidade. Através de sua paixão pela culinária, Nonato ascende socialmente, mas também enfrenta desafios e dilemas que o transformam profundamente. A ascensão de um cozinheiro. Chegando à cidade grande, Nonato inicia sua jornada como faxineiro em um bar. No entanto, seu talento culinário logo se destaca, e ele é promovido para a cozinha. Com dedicação e criatividade, Nonato domina a arte de cozinhar, criando pratos que seduzem o paladar e conquistam o coração de quem os prova. O amor e a tragédia. A vida de Nonato se complica ao se envolver com Iria, uma prostituta. O amor que surge entre eles é intenso, mas também é marcado por desafios e perdas. A relação entre os dois se torna um dos pontos centrais da trama, mostrando as complexidades do amor e as consequências de suas escolhas. O poder da comida. A comida se torna um elemento fundamental na vida de Nonato. Através dela, ele encontra um meio de expressão, de ascensão social e até mesmo de poder. Em diferentes momentos do filme, a comida é utilizada como uma ferramenta para manipular, seduzir e sobreviver. Uma jornada de transformação. Ao longo da história, acompanhamos a transformação de Nonato. Ele passa de um homem simples e ingênuo para um cozinheiro talentoso e ambicioso. No entanto, essa ascensão também o leva a cometer erros e a enfrentar consequências trágicas. Temas centrais: a busca por uma vida melhor. A história de Nonato reflete a realidade de muitos migrantes que deixam suas origens em busca de oportunidades. A paixão pela culinária. A comida é mais do que um simples alimento para Nonato. Ela é uma forma de arte, uma paixão e uma ferramenta para alcançar seus objetivos. O poder e a corrupção. O filme explora como o poder pode corromper as pessoas e como a ambição pode levar a escolhas trágicas. O amor e a perda. A relação entre Nonato e Iria é marcada por um amor intenso e por perdas irreparáveis. Um filme impactante. Estômago é um filme que nos emociona, nos faz refletir sobre a vida, as escolhas e as consequências de nossos atos. A atuação de João Miguel como Raimundo Nonato é memorável, e a direção de Marcos Jorge nos presenteia com uma obra cinematográfica de grande qualidade. Em resumo, Estômago é um filme sobre a vida, a paixão, a ambição, o amor e as consequências de nossas escolhas. É uma história que nos convida a refletir sobre o significado da vida e sobre o poder da comida. A culinária como ferramenta da narrativa. Estômago é um filme que utiliza a culinária como um poderoso elemento narrativo.
A comida não é apenas um recurso para alimentar os personagens, mas também serve como metáfora para suas vidas, suas aspirações e suas transformações. A cozinha como microcosmo social. A cozinha do bar onde Nonato trabalha inicialmente é o microcosmo da sociedade. É um espaço de convivência, de conflitos, de sonhos e de sobrevivência. A forma como Nonato se relaciona com os ingredientes e como os outros personagens revela muito sobre sua personalidade e suas ambições. A evolução da culinária e a ascensão social. À medida que Nonato aprimora suas habilidades culinárias, ele também ascende socialmente. A comida se torna um veículo para sua transformação, permitindo-lhe escapar da marginalidade e conquistar um lugar na sociedade. A comida como linguagem. O filme demonstra como a comida pode ser uma forma de comunicação. Os pratos elaborados por Nonato não são apenas saborosos, mas também carregam significados e emoções. Eles são uma forma de expressar amor, desejo, poder e até mesmo vingança. Além disso, a culinária brasileira é apresentada de forma rica e diversificada, valorizando os ingredientes locais e as tradições culinárias do país. O filme contribui para a valorização da gastronomia nacional, mostrando sua complexidade e potencial. A relação tortuosa. Nonato e Iria. A relação entre Nonato e Iria é um dos pilares emocionais de Estômago. É um vínculo marcado por paixão, dependência e tragédia. Iria, uma prostituta, representa um mundo completamente diferente de Nonato, mas eles encontram uma conexão profunda. Amor e sobrevivência. O amor entre eles é uma válvula de escape da dura realidade que ambos enfrentam. É uma relação de cumplicidade e proteção mútua, construída sobre a base da sobrevivência nas ruas. Dinâmica de poder. A relação entre eles é complexa, marcada por uma constante troca de poder. Inicialmente, Iria parece ter o controle, mas à medida que Nonato ganha confiança e ascensão social, essa dinâmica se inverte. Tragédia inevitável. O destino dos personagens é marcado pela tragédia. A relação entre Nonato e Iria é um exemplo de como o amor pode ser consumido pelas circunstâncias adversas. A história de amor entre Nonato e Iria é um dos elementos mais impactantes do filme, pois revela a fragilidade humana diante das adversidades da vida. Comparando Estômago com outros filmes do gênero. Estômago se destaca no panorama do cinema brasileiro e mundial por abordar a culinária de forma profunda e poética, combinando drama social e elementos da comédia. Ao compará-lo com outros filmes do gênero, podemos identificar alguns pontos em comum e suas particularidades. Pontos em comum com outros filmes sobre culinária. A culinária como protagonista. Assim como em filmes como Ratatouille e Julie e Julia, a comida é mais do que um simples alimento em estômago. Ela é uma forma de expressão, um meio de conectar pessoas e um catalisador de transformações. A ascensão social. A jornada de Raimundo Nonato, que se eleva socialmente através da culinária, é um tema comum em filmes sobre chefes e cozinheiros, como Chef e Central Kitchen. A paixão pela comida. A dedicação e a paixão que Nonato sente pela culinária são características comuns em personagens que encontram na cozinha uma forma de realização pessoal. Qual o diferencial de Estômago? Realismo social. O filme de Marcos Jorge
se destaca por sua abordagem realista da vida nas grandes cidades, retratando as dificuldades enfrentadas pelos migrantes e a desigualdade social. Aspectos culturais. Estômago explora a rica diversidade da culinária brasileira, utilizando ingredientes e receitas típicas para criar uma experiência sensorial única. A relação com a prostituição. A história de amor entre Nonato e Iria adiciona uma camada de complexidade ao filme, explorando temas como marginalização e preconceito. Comparação com outros filmes brasileiros. Central do Brasil. Ambos os filmes abordam a realidade social brasileira, mas Estômago se concentra na ascensão social através da culinária, enquanto Central do Brasil explora a importância da educação e da esperança. Cidade de Deus. Apesar de pertencerem a gêneros diferentes, ambos os filmes retratam a vida nas periferias das grandes cidades, mostrando a violência e as dificuldades enfrentadas por seus habitantes. Conclusão. Estômago é um filme que transcende o gênero da culinária, oferecendo uma visão profunda da sociedade brasileira e da condição humana. Sua originalidade reside na forma como combina elementos do drama social, da comédia e da culinária, criando uma obra única e emocionante. Personagens de Estômago. Um perfil detalhado. Estômago apresenta uma galeria de personagens complexos e memoráveis, cada um com suas próprias histórias e motivações. Vamos explorar cada um deles. Raimundo Nonato, interpretado por João Miguel. O protagonista é o coração da história, um migrante nordestino que chega à grande cidade em busca de uma vida melhor. Talento culinário. Descobre um talento natural para a cozinha que se torna sua porta de entrada para a ascensão social. Transformação. Ao longo do filme, testemunhamos sua evolução de um simples faxineiro a um renomado chefe de cozinha. Paixão e sofrimento. Seu amor por Iria e as consequências de suas escolhas o levam a viver momentos de grande alegria e profunda tristeza. Iria, interpretada por Fabiola Nascimento. A prostituta. Uma mulher forte e independente que vive nas ruas e luta para sobreviver. Amor e vulnerabilidade. Apesar de sua fachada dura, Iria é capaz de amar profundamente e se mostra vulnerável diante do amor de Nonato. Vítima e sobrevivente. É uma vítima das circunstâncias, mas também uma sobrevivente que luta para construir sua própria vida. Bugiu, interpretado por Babu Santana. O amigo leal. É o melhor amigo de Nonato, um homem simples e trabalhador que o apoia em todas as suas aventuras. Humor e lealdade. Bugiu é a alma da festa, sempre com um sorriso no rosto e pronto para ajudar os amigos. Etc. Interpretado por Paulo Miklos. O mentor cínico. É um chefe experiente e cínico que se torna o mentor de Nonato. Realismo e cinismo. Ensina Nonato sobre os desafios da vida na cozinha e a importância de ser realista. Outros personagens. Giovanni, o proprietário do restaurante italiano onde Nonato trabalha, um homem exigente e perfeccionista. Zulmiro, um dos cozinheiros do restaurante que inicialmente vê Nonato como uma ameaça. Duque, um cliente do restaurante que se torna um amigo de Nonato.
A dinâmica dos personagens. As relações entre os personagens são complexas e evoluem ao longo do filme. A amizade entre Nonato e Bugiu é um pilar fundamental, enquanto o relacionamento entre Nonato e Iria é marcado por paixão, dependência e tragédia. A figura de etc. é crucial para a formação profissional de Nonato, enquanto os outros personagens contribuem para criar um universo rico e realista. Teorias de fãs sobre estômago. Uma exploração criativa. As teorias de fãs são uma parte divertida e engajadora da experiência cinematográfica. Elas nos permitem mergulhar ainda mais fundo nas histórias que amamos, criando novas interpretações e conexões. Embora Estômago seja um filme com uma narrativa relativamente linear, há espaço para algumas teorias interessantes. Possíveis teorias de fãs. O destino de Iria. Uma teoria popular poderia explorar o que aconteceu com Iria após os eventos do filme. Alguns fãs poderiam especular que ela conseguiu superar seu passado e construir uma nova vida, enquanto outros poderiam imaginar um final mais trágico. O legado culinário de Nonato. Outra teoria poderia se concentrar no legado de Nonato como chefe. Ele teria aberto seu próprio restaurante e se tornado uma figura influente na gastronomia brasileira, ou teria escolhido uma vida mais simples, longe dos holofotes? Conexões com a cultura nordestina. A cultura nordestina é rica em simbologia e mitologia. Alguns fãs poderiam explorar como elementos da cultura nordestina estão presentes no filme, como metáforas para a jornada de Nonato e as dificuldades que ele enfrenta. O significado dos pratos. Cada prato preparado por Nonato poderia ter um significado mais profundo, relacionando aos personagens e aos eventos da história. Por exemplo, um prato em particular poderia simbolizar a paixão de Nonato por Iria ou a superação de um desafio. Por que as teorias de fãs são importantes? Engajamento. Elas promovem a discussão e a troca de ideias entre os fãs. Criatividade. Estimulam a imaginação e a criatividade dos fãs, permitindo que eles criem suas próprias interpretações da história. Aprofundamento. Ajuda a aprofundar a compreensão do filme, explorando nuances e detalhes que podem ter passado despercebidos na primeira visualização. Criando suas próprias teorias. Para criar suas próprias teorias de fãs sobre Estômago, você pode reassistir ao filme, preste atenção aos detalhes, diálogos e expressões dos personagens. Pesquisar sobre a cultura nordestina. A cultura nordestina é rica em simbolismo e pode oferecer pistas para a interpretação do filme. Compartilhar suas ideias com os outros fãs. Discuta suas teorias com outros fãs do filme e veja o que eles acham. Curiosidades sobre o filme Estômago. Estômago é um filme que, além de sua narrativa envolvente, possui diversos detalhes interessantes que enriquecem ainda mais a experiência cinematográfica. Vamos explorar algumas curiosidades sobre essa produção. Cozinha de verdade. As cenas nas cozinhas foram filmadas em locais reais, e muitos dos pratos preparados durante as filmagens foram consumidos pela equipe. Essa imersão na realidade da cozinha contribuiu para a autenticidade das cenas. Atores na cozinha. Para dar mais realismo às cenas, os atores passaram por um treinamento intensivo com chefes de cozinha profissionais. Eles aprenderam técnicas culinárias e a manusear os ingredientes com naturalidade. Inspiração na culinária italiana. A influência da culinária italiana no filme é evidente. A viagem de Nonato para a Itália e sua experiência na cozinha de um restaurante italiano
enriqueceram a narrativa e trouxeram um novo sabor para a história. Sucesso internacional. Estômago foi um sucesso de crítica e público não apenas no Brasil, mas também em diversos países ao redor do mundo. O filme participou de importantes festivais de cinema e recebeu diversos prêmios. A importância da comida. A comida é mais do que um simples alimento em estômago. Ela é utilizada como uma metáfora para a vida, a paixão e a ascensão social e as relações humanas. Filmagens em locais reais. As locações escolhidas para as filmagens contribuíram para a atmosfera realista do filme. As cenas nas ruas e nos restaurantes foram gravadas em locais que refletem a realidade das grandes cidades brasileiras. Parceria Brasil-Itália. A produção do filme contou com uma parceria entre o Brasil e a Itália, o que permitiu a realização de um projeto de grande porte com recursos e talentos de ambos os países. A importância da culinária brasileira. O filme valoriza a culinária brasileira, apresentando pratos típicos e ingredientes locais. Essa valorização da gastronomia nacional contribuiu para o sucesso do filme. Estômago, uma viagem culinária e humana. Estômago é um filme brasileiro de drama que nos leva a uma jornada pela vida de Raimundo Nonato, um migrante nordestino que busca melhores oportunidades na grande cidade. Através de sua paixão pela culinária, Nonato ascende socialmente, mas também enfrenta desafios e dilemas que o transformam profundamente. A ascensão de um cozinheiro. Chegando à cidade grande, Nonato inicia sua jornada como faxineiro em um bar. No entanto, seu talento culinário logo se destaca, e ele é promovido para a cozinha. Com dedicação e criatividade, Nonato domina a arte de cozinhar, criando pratos que seduzem ao paladar e conquistam o coração de quem os prova. O amor e a tragédia. A vida de Nonato se complica ao se envolver com Íria, uma prostituta. O amor que surge entre eles é intenso, mas também é marcado por desafios e perdas. A relação entre os dois se torna um dos pontos centrais da trama, mostrando as complexidades do amor e as consequências de suas escolhas. O poder da comida. A comida se torna um elemento fundamental na vida de Nonato. Através dela, ele encontra um meio de expressão, de ascensão social e até mesmo de poder. Em diferentes momentos do filme, a comida é utilizada como uma ferramenta para manipular, seduzir e sobreviver. Uma jornada de transformação. Ao longo da história, acompanhamos a transformação de Nonato. Ele passa de um homem simples e ingênuo para um cozinheiro talentoso e ambicioso. No entanto, essa ascensão também o leva a cometer erros e a enfrentar consequências trágicas. Temas centrais: a busca por uma vida melhor. A história de Nonato reflete a realidade de muitos migrantes que deixam suas origens em busca de oportunidades. A paixão pela culinária. A comida é mais do que um simples alimento para Nonato. Ela é uma forma de arte, uma paixão e uma ferramenta para alcançar seus objetivos. O poder e a corrupção. O filme explora como o poder pode corromper as pessoas e como a ambição pode levar a escolhas trágicas. O amor e a perda. A relação entre Nonato e Íria é marcada por um amor intenso e por perdas irreparáveis. Um filme impactante. Estômago é um filme que nos emociona, nos faz refletir sobre a vida, as escolhas e as consequências de nossos atos.
A atuação de João Miguel como Raimundo Nonato é memorável, e a direção de Marcos Jorge nos presenteia com uma obra cinematográfica de grande qualidade. Em resumo, Estômago é um filme sobre a vida, a paixão, a ambição, o amor e as consequências de nossas escolhas. É uma história que nos convida a refletir sobre o significado da vida e sobre o poder da comida. A culinária como ferramenta da narrativa. Estômago é um filme que utiliza a culinária como um poderoso elemento narrativo. A comida não é apenas um recurso para alimentar os personagens, mas também serve como metáfora para suas vidas, suas aspirações e suas transformações. A cozinha como microcosmo social. A cozinha do bar onde Nonato trabalha inicialmente é um microcosmo da sociedade. É um espaço de convivência, de conflitos, de sonhos e de sobrevivência. A forma como Nonato se relaciona com os ingredientes e como os outros personagens revela muito sobre sua personalidade e suas ambições. A evolução da culinária e a ascensão social. À medida que Nonato aprimora suas habilidades culinárias, ele também ascende socialmente. A comida se torna um veículo para sua transformação, permitindo-lhe escapar da marginalidade e conquistar um lugar na sociedade. A comida como linguagem. O filme demonstra como a comida pode ser uma forma de comunicação. Os pratos elaborados por Nonato não são apenas saborosos, mas também carregam significados e emoções. Eles são uma forma de expressar amor, desejo, poder e até mesmo vingança. Além disso, a culinária brasileira é apresentada de forma rica e diversificada, valorizando os ingredientes locais e as tradições culinárias do país. O filme contribui para a valorização da gastronomia nacional, mostrando sua complexidade e potencial. A relação tortuosa. Nonato e Iria. A relação entre Nonato e Iria é um dos pilares emocionais de Estômago. É um vínculo marcado por paixão, dependência e tragédia. Iria, uma prostituta, representa um mundo completamente diferente de Nonato, mas eles encontram uma conexão profunda. Amor e sobrevivência. O amor entre eles é uma válvula de escape da dura realidade que ambos enfrentam. É uma relação de cumplicidade e proteção mútua, construída sobre a base da sobrevivência nas ruas. Dinâmica de poder. A relação entre eles é complexa, marcada por uma constante troca de poder. Inicialmente, Iria parece ter o controle, mas à medida que Nonato ganha confiança e ascensão social, essa dinâmica se inverte. Tragédia inevitável. O destino dos personagens é marcado pela tragédia. A relação entre Nonato e Iria é um exemplo de como o amor pode ser consumido pelas circunstâncias adversas. A história de amor entre Nonato e Iria é um dos elementos mais impactantes do filme, pois revela a fragilidade humana diante das adversidades da vida. Comparando Estômago com outros filmes do gênero. Estômago se destaca no panorama do cinema brasileiro e mundial por abordar a culinária de forma profunda e poética, combinando drama social e elementos da comédia. Ao compará-lo com outros filmes do gênero, podemos identificar alguns pontos em comum e suas particularidades. Pontos em comum com outros filmes sobre culinária. A culinária como protagonista. Assim como em filmes como Ratatouille e Julie e Julia, a comida é mais do que um simples alimento em estômago. Ela é uma forma de expressão, um meio de conectar pessoas e um catalisador de transformações.
a ascensão social. A jornada de Raimundo Nonato, que se eleva socialmente através da culinária, é um tema comum em filmes sobre chefes e cozinheiros, como Chef e Central Kitchen. A paixão pela comida. A dedicação e a paixão que Nonato sente pela culinária são características comuns em personagens que encontram na cozinha uma forma de realização pessoal. Qual o diferencial de Estômago? Realismo social. O filme de Marcos Jorge se destaca por sua abordagem realista da vida nas grandes cidades, retratando as dificuldades enfrentadas pelos migrantes e a desigualdade social. Aspectos culturais. Estômago explora a rica diversidade da culinária brasileira, utilizando ingredientes e receitas típicas para criar uma experiência sensorial única. A relação com a prostituição. A história de amor entre Nonato e Iria adiciona uma camada de complexidade ao filme, explorando temas como marginalização e preconceito. Comparação com outros filmes brasileiros. Central do Brasil. Ambos os filmes abordam a realidade social brasileira, mas Estômago se concentra na ascensão social através da culinária, enquanto Central do Brasil explora a importância da educação e da esperança. Cidade de Deus. Apesar de pertencerem a gêneros diferentes, ambos os filmes retratam a vida nas periferias das grandes cidades, mostrando a violência e as dificuldades enfrentadas por seus habitantes. Conclusão. Estômago é um filme que transcende o gênero da culinária, oferecendo uma visão profunda da sociedade brasileira e da condição humana. Sua originalidade reside na forma como combina elementos do drama social, da comédia e da culinária, criando uma obra única e emocionante. Personagens de Estômago. Um perfil detalhado. Estômago apresenta uma galeria de personagens complexos e memoráveis, cada um com suas próprias histórias e motivações. Vamos explorar cada um deles. Raimundo Nonato, interpretado por João Miguel. O protagonista é o coração da história, um migrante nordestino que chega à grande cidade em busca de uma vida melhor. Talento culinário. Descobre um talento natural para a cozinha que se torna sua porta de entrada para a ascensão social. Transformação. Ao longo do filme, testemunhamos sua evolução de um simples faxineiro a um renomado chefe de cozinha. Paixão e sofrimento. Seu amor por Iria e as consequências de suas escolhas o levam a viver momentos de grande alegria e profunda tristeza. Iria, interpretada por Fabiola Nascimento. A prostituta. Uma mulher forte e independente que vive nas ruas e luta para sobreviver. Amor e vulnerabilidade. Apesar de sua fachada dura, Iria é capaz de amar profundamente e se mostra vulnerável diante do amor de Nonato. Vítima e sobrevivente. É uma vítima das circunstâncias, mas também uma sobrevivente que luta para construir sua própria vida. Bugiu, interpretado por Babu Santana. O amigo leal. É o melhor amigo de Nonato, um homem simples e trabalhador que o apoia em todas as suas aventuras. Humor e lealdade. Bugiu é a alma da festa, sempre com um sorriso no rosto e pronto para ajudar os amigos. Etc. Interpretado por Paulo Miklos. O mentor cínico. É um chefe experiente e cínico
que se torna o mentor de Nonato. Realismo e cinismo. Ensina Nonato sobre os desafios da vida na cozinha e a importância de ser realista. Outros personagens. Giovanni, o proprietário do restaurante italiano onde Nonato trabalha, um homem exigente e perfeccionista. Zumiro, um dos cozinheiros do restaurante que inicialmente vê Nonato como uma ameaça. Duque, um cliente do restaurante que se torna um amigo de Nonato. A dinâmica dos personagens. As relações entre os personagens são complexas e evoluem ao longo do filme. A amizade entre Nonato e Bugiu é um pilar fundamental, enquanto o relacionamento entre Nonato e Iria é marcado por paixão, dependência e tragédia. A figura de etc. é crucial para a formação profissional de Nonato, enquanto os outros personagens contribuem para criar um universo rico e realista. Teorias de fãs sobre estômago, uma exploração criativa. As teorias de fãs são uma parte divertida e engajadora da experiência cinematográfica. Elas nos permitem mergulhar ainda mais fundo nas histórias que amamos, criando novas interpretações e conexões. Embora Estômago seja um filme com uma narrativa relativamente linear, há espaço para algumas teorias interessantes. Possíveis teorias de fãs. O destino de Iria. Uma teoria popular poderia explorar o que aconteceu com Iria após os eventos do filme. Alguns fãs poderiam especular que ela conseguiu superar seu passado e construir uma nova vida, enquanto outros poderiam imaginar um final mais trágico. O legado culinário de Nonato. Outra teoria poderia se concentrar no legado de Nonato como chefe. Ele teria aberto seu próprio restaurante e se tornado uma figura influente na gastronomia brasileira, ou teria escolhido uma vida mais simples, longe dos holofotes? Conexões com a cultura nordestina. A cultura nordestina é rica em simbologia e mitologia. Alguns fãs poderiam explorar como elementos da cultura nordestina estão presentes no filme, como metáforas para a jornada de Nonato e as dificuldades que ele enfrenta. O significado dos pratos. Cada prato preparado por Nonato poderia ter um significado mais profundo, relacionando aos personagens e aos eventos da história. Por exemplo, um prato em particular poderia simbolizar a paixão de Nonato por Iria ou a superação de um desafio. Por que as teorias de fãs são importantes? Engajamento. Elas promovem a discussão e a troca de ideias entre os fãs. Criatividade. Estimulam a imaginação e a criatividade dos fãs, permitindo que eles criem suas próprias interpretações da história. Aprofundamento. Ajuda a aprofundar a compreensão do filme, explorando nuances e detalhes que podem ter passado despercebidos na primeira visualização. Criando suas próprias teorias. Para criar suas próprias teorias de fãs sobre Estômago, você pode reassistir ao filme, preste atenção aos detalhes, diálogos e expressões dos personagens. Pesquisar sobre a cultura nordestina. A cultura nordestina é rica em simbolismo e pode oferecer pistas para a interpretação do filme. Compartilhar suas ideias com os outros fãs. Discuta suas teorias com outros fãs do filme e veja o que eles acham. Curiosidades sobre o filme Estômago. Estômago é um filme que, além de sua narrativa envolvente, possui diversos detalhes interessantes que enriquecem ainda mais a experiência cinematográfica. Vamos explorar algumas curiosidades sobre essa produção. Cozinha de verdade. As cenas nas cozinhas foram filmadas em locais reais
e muitos dos pratos preparados durante as filmagens foram consumidos pela equipe. Essa imersão na realidade da cozinha contribuiu para a autenticidade das cenas. Atores na cozinha. Para dar mais realismo às cenas, os atores passaram por um treinamento intensivo com chefes de cozinha profissionais. Eles aprenderam técnicas culinárias e a manusear os ingredientes com naturalidade. Inspiração na culinária italiana. A influência da culinária italiana no filme é evidente. A viagem de Nonato para a Itália e sua experiência na cozinha de um restaurante italiano enriqueceram a narrativa e trouxeram um novo sabor para a história. Sucesso internacional. Estômago foi um sucesso de crítica e público não apenas no Brasil, mas também em diversos países ao redor do mundo. O filme participou de importantes festivais de cinema e recebeu diversos prêmios. A importância da comida. A comida é mais do que um simples alimento em estômago. Ela é utilizada como uma metáfora para a vida, a paixão e a ascensão social e as relações humanas. Filmagens em locais reais. As locações escolhidas para as filmagens contribuíram para a atmosfera realista do filme. As cenas nas ruas e nos restaurantes foram gravadas em locais que refletem a realidade das grandes cidades brasileiras. Parceria Brasil-Itália. A produção do filme contou com uma parceria entre o Brasil e a Itália, o que permitiu a realização de um projeto de grande porte com recursos e talentos de ambos os países. A importância da culinária brasileira. O filme valoriza a culinária brasileira, apresentando pratos típicos e ingredientes locais. Essa valorização da gastronomia nacional contribuiu para o sucesso do filme. Estômago, uma viagem culinária e humana. Estômago é um filme brasileiro de drama que nos leva a uma jornada pela vida de Raimundo Nonato, um migrante nordestino que busca melhores oportunidades na grande cidade. Através de sua paixão pela culinária, Nonato ascende socialmente, mas também enfrenta desafios e dilemas que o transformam profundamente. A ascensão de um cozinheiro. Chegando à cidade grande, Nonato inicia sua jornada como faxineiro em um bar. No entanto, seu talento culinário logo se destaca, e ele é promovido para a cozinha. Com dedicação e criatividade, Nonato domina a arte de cozinhar, criando pratos que seduzem o paladar e conquistam o coração de quem os prova. O amor e a tragédia. A vida de Nonato se complica ao se envolver com Iria, uma prostituta. O amor que surge entre eles é intenso, mas também é marcado por desafios e perdas. A relação entre os dois se torna um dos pontos centrais da trama, mostrando as complexidades do amor e as consequências de suas escolhas. O poder da comida. A comida se torna um elemento fundamental na vida de Nonato. Através dela, ele encontra um meio de expressão, de ascensão social e até mesmo de poder. Em diferentes momentos do filme, a comida é utilizada como uma ferramenta para manipular, seduzir e sobreviver. Uma jornada de transformação. Ao longo da história, acompanhamos a transformação de Nonato. Ele passa de um homem simples e ingênuo para um cozinheiro talentoso e ambicioso. No entanto, essa ascensão também o leva a cometer erros e a enfrentar consequências trágicas. Temas centrais: a busca por uma vida melhor. A história de Nonato reflete a realidade de muitos migrantes que deixam suas origens em busca de oportunidades. A paixão pela culinária. A comida é mais do que um simples alimento para Nonato. Ela é uma forma de arte, uma paixão e
e uma ferramenta para alcançar seus objetivos. O poder e a corrupção. O filme explora como o poder pode corromper as pessoas e como a ambição pode levar a escolhas trágicas. O amor e a perda. A relação entre Nonato e Iria é marcada por um amor intenso e por perdas irreparáveis. Um filme impactante. Estômago é um filme que nos emociona, nos faz refletir sobre a vida, as escolhas e as consequências de nossos atos. A atuação de João Miguel como Raimundo Nonato é memorável, e a direção de Marcos Jorge nos presenteia com uma obra cinematográfica de grande qualidade. Em resumo, Estômago é um filme sobre a vida, a paixão, a ambição, o amor e as consequências de nossas escolhas. É uma história que nos convida a refletir sobre o significado da vida e sobre o poder da comida. A culinária como ferramenta da narrativa. Estômago é um filme que utiliza a culinária como um poderoso elemento narrativo. A comida não é apenas um recurso para alimentar os personagens, mas também serve como metáfora para suas vidas, suas aspirações e suas transformações. A cozinha como um microcosmo social. A cozinha do bar onde Nonato trabalha inicialmente é um microcosmo da sociedade. É um espaço de convivência, de conflitos, de sonhos e de sobrevivência. A forma como Nonato se relaciona com os ingredientes e como os outros personagens revela muito sobre sua personalidade e suas ambições. A evolução da culinária e a ascensão social. À medida que Nonato aprimora suas habilidades culinárias, ele também ascende socialmente. A comida se torna um veículo para sua transformação, permitindo-lhe escapar da marginalidade e conquistar um lugar na sociedade. A comida como linguagem. O filme demonstra como a comida pode ser uma forma de comunicação. Os pratos elaborados por Nonato não são apenas saborosos, mas também carregam significados e emoções. Eles são uma forma de expressar amor, desejo, poder e até mesmo vingança. Além disso, a culinária brasileira é apresentada de forma rica e diversificada, valorizando os ingredientes locais e as tradições culinárias do país. O filme contribui para a valorização da gastronomia nacional, mostrando sua complexidade e potencial. A relação tortuosa. Nonato e Iria. A relação entre Nonato e Iria é um dos pilares emocionais de Estômago. É um vínculo marcado por paixão, dependência e tragédia. Iria, uma prostituta, representa um mundo completamente diferente de Nonato, mas eles encontram uma conexão profunda. Amor e sobrevivência. O amor entre eles é uma válvula de escape da dura realidade que ambos enfrentam. É uma relação de cumplicidade e proteção mútua, construída sobre a base da sobrevivência nas ruas. Dinâmica de poder. A relação entre eles é complexa, marcada por uma constante troca de poder. Inicialmente, Iria parece ter o controle, mas à medida que Nonato ganha confiança e ascensão social, essa dinâmica se inverte. Tragédia inevitável. O destino dos personagens é marcado pela tragédia. A relação entre Nonato e Iria é um exemplo de como o amor pode ser consumido pelas circunstâncias adversas. A história de amor entre Nonato e Iria é um dos elementos mais impactantes do filme, pois revela a fragilidade humana diante das adversidades da vida. Comparando o Estômago com outros filmes do gênero.
Estômago se destaca no panorama do cinema brasileiro e mundial por abordar a culinária de forma profunda e poética, combinando drama social e elementos da comédia. Ao compará-lo com outros filmes do gênero, podemos identificar alguns pontos em comum e suas particularidades. Pontos em comum com outros filmes sobre culinária. A culinária como protagonista. Assim como em filmes como Ratatouille e Julie e Julia, a comida é mais do que um simples alimento em estômago. Ela é uma forma de expressão, um meio de conectar pessoas e um catalisador de transformações. A ascensão social. A jornada de Raimundo Nonato, que se eleva socialmente através da culinária, é um tema comum em filmes sobre chefes e cozinheiros, como Chef e Central Kitchen. A paixão pela comida. A dedicação e a paixão que Nonato sente pela culinária são características comuns em personagens que encontram na cozinha uma forma de realização pessoal. Qual o diferencial de Estômago? Realismo social. O filme de Marcos Jorge se destaca por sua abordagem realista da vida nas grandes cidades, retratando as dificuldades enfrentadas pelos migrantes e a desigualdade social. Aspectos culturais. Estômago explora a rica diversidade da culinária brasileira, utilizando ingredientes e receitas típicas para criar uma experiência sensorial única. A relação com a prostituição. A história de amor entre Nonato e Iria adiciona uma camada de complexidade ao filme, explorando temas como marginalização e preconceito. Comparação com outros filmes brasileiros. Central do Brasil. Ambos os filmes abordam a realidade social brasileira, mas Estômago se concentra na ascensão social através da culinária, enquanto Central do Brasil explora a importância da educação e da esperança. Cidade de Deus. Apesar de pertencerem a gêneros diferentes, ambos os filmes retratam a vida nas periferias das grandes cidades, mostrando a violência e as dificuldades enfrentadas por seus habitantes. Conclusão. Estômago é um filme que transcende o gênero da culinária, oferecendo uma visão profunda da sociedade brasileira e da condição humana. Sua originalidade reside na forma como combina elementos do drama social, da comédia e da culinária, criando uma obra única e emocionante. Personagens de Estômago. Um perfil detalhado. Estômago apresenta uma galeria de personagens complexos e memoráveis, cada um com suas próprias histórias e motivações. Vamos explorar cada um deles. Raimundo Nonato, interpretado por João Miguel. O protagonista é o coração da história, um migrante nordestino que chega à grande cidade em busca de uma vida melhor. Talento culinário. Descobre um talento natural para a cozinha que se torna sua porta de entrada para a ascensão social. Transformação. Ao longo do filme, testemunhamos sua evolução de um simples faxineiro a um renomado chefe de cozinha. Paixão e sofrimento. Seu amor por Iria e as consequências de suas escolhas o levam a viver momentos de grande alegria e profunda tristeza. Iria, interpretada por Fabiola Nascimento. A prostituta, uma mulher forte e independente que vive nas ruas e luta para sobreviver. Amor e vulnerabilidade. Apesar de sua fachada dura, Iria é capaz de amar profundamente e se mostra vulnerável diante do amor de Nonato.
Vítima e sobrevivente. É uma vítima das circunstâncias, mas também uma sobrevivente que luta para construir sua própria vida. Bugio, interpretado por Babu Santana. O amigo leal. É o melhor amigo de Nonato, um homem simples e trabalhador que o apoia em todas as suas aventuras. Humor e lealdade. Bugio é a alma da festa, sempre com um sorriso no rosto e pronto para ajudar os amigos. Etc. Interpretado por Paulo Miklos. O mentor cínico. É um chefe experiente e cínico que se torna o mentor de Nonato. Realismo e cinismo. Ensina Nonato sobre os desafios da vida na cozinha e a importância de ser realista. Outros personagens. Giovanni, o proprietário do restaurante italiano onde Nonato trabalha, um homem exigente e perfeccionista. Zumiro, um dos cozinheiros do restaurante que inicialmente vê Nonato como uma ameaça. Duque, um cliente do restaurante que se torna um amigo de Nonato. A dinâmica dos personagens. As relações entre os personagens são complexas e evoluem ao longo do filme. A amizade entre Nonato e Bugio é um pilar fundamental, enquanto o relacionamento entre Nonato e Iria é marcado por paixão, dependência e tragédia. A figura de Etc. é crucial para a formação profissional de Nonato, enquanto os outros personagens contribuem para criar um universo rico e realista. Teorias de fãs sobre estômago, uma exploração criativa. As teorias de fãs são uma parte divertida e engajadora da experiência cinematográfica. Elas nos permitem mergulhar ainda mais fundo nas histórias que amamos, criando novas interpretações e conexões. Embora Estômago seja um filme com uma narrativa relativamente linear, há espaço para algumas teorias interessantes. Possíveis teorias de fãs. O destino de Iria. Uma teoria popular poderia explorar o que aconteceu com Iria após os eventos do filme. Alguns fãs poderiam especular que ela conseguiu superar seu passado e construir uma nova vida, enquanto outros poderiam imaginar um final mais trágico. O legado culinário de Nonato. Outra teoria poderia se concentrar no legado de Nonato como chefe. Ele teria aberto seu próprio restaurante e se tornado uma figura influente na gastronomia brasileira, ou teria escolhido uma vida mais simples, longe dos holofotes? Conexões com a cultura nordestina. A cultura nordestina é rica em simbologia e mitologia. Alguns fãs poderiam explorar como elementos da cultura nordestina estão presentes no filme, como metáforas para a jornada de Nonato e as dificuldades que ele enfrenta. O significado dos pratos. Cada prato preparado por Nonato poderia ter um significado mais profundo, relacionando aos personagens e aos eventos da história. Por exemplo, um prato em particular poderia simbolizar a paixão de Nonato por Iria ou a superação de um desafio. Por que as teorias de fãs são importantes? Engajamento. Elas promovem a discussão e a troca de ideias entre os fãs. Criatividade. Estimulam a imaginação e a criatividade dos fãs, permitindo que eles criem suas próprias interpretações da história. Aprofundamento. Ajuda a aprofundar a compreensão do filme, explorando nuances e detalhes que podem ter passado despercebidos na primeira visualização. Criando suas próprias teorias. Para criar suas próprias teorias de fãs sobre Estômago, você pode reassistir ao filme. Preste atenção aos detalhes, diálogos e expressões dos personagens.
Pesquisar sobre a cultura nordestina. A cultura nordestina é rica em simbolismo e pode oferecer pistas para a interpretação do filme. Compartilhar suas ideias com os outros fãs. Escute suas teorias com outros fãs do filme e veja o que eles acham. Curiosidades sobre o filme Estômago. Estômago é um filme que, além de sua narrativa envolvente, possui diversos detalhes interessantes que enriquecem ainda mais a experiência cinematográfica. Vamos explorar algumas curiosidades sobre essa produção. Cozinha de verdade. As cenas nas cozinhas foram filmadas em locais reais, e muitos dos pratos preparados durante as filmagens foram consumidos pela equipe. Essa imersão na realidade da cozinha contribuiu para a autenticidade das cenas. Atores na cozinha. Para dar mais realismo às cenas, os atores passaram por um treinamento intensivo com chefes de cozinha profissionais. Eles aprenderam técnicas culinárias e a manusear os ingredientes com naturalidade. Inspiração na culinária italiana. A influência da culinária italiana no filme é evidente. A viagem de Nonato para a Itália e sua experiência na cozinha de um restaurante italiano enriqueceram a narrativa e trouxeram um novo sabor para a história. Sucesso internacional. Estômago foi um sucesso de crítica e público não apenas no Brasil, mas também em diversos países ao redor do mundo. O filme participou de importantes festivais de cinema e recebeu diversos prêmios. A importância da comida. A comida é mais do que um simples alimento em estômago. Ela é utilizada como uma metáfora para a vida, a paixão e a ascensão social e as relações humanas. Filmagens em locais reais. As locações escolhidas para as filmagens contribuíram para a atmosfera realista do filme. As cenas nas ruas e nos restaurantes foram gravadas em locais que refletem a realidade das grandes cidades brasileiras. Parceria Brasil-Itália. A produção do filme contou com uma parceria entre o Brasil e a Itália, o que permitiu a realização de um projeto de grande porte com recursos e talentos de ambos os países. A importância da culinária brasileira. O filme valoriza a culinária brasileira, apresentando pratos típicos e ingredientes locais. Essa valorização da gastronomia nacional contribuiu para o sucesso do filme.